Salve pessoal! Então, mais uma vez aí para falar um pouco sobre um tema ou um filósofo. E hoje eu escolhi falar sobre as obras de Platão. Ah, mas Thiago, mas já tem um vídeo falando sobre as obras de Platão? Sim, de fato tem. Só queria acrescentar alguns elementos, então gostaria que você permanecesse comigo aqui para perceber essa orientação que eu vos faço. Bem, sabe-se que o Platão tem diversas obras conforme do conhecimento de muitos. Entretanto, existem momentos da vida de Platão que ele produziu essas obras. São 4 etapas, 4 momentos da vida dele. Primeiro, na juventude, na transição entre juventude e maturidade, na maturidade e no final da vida. O que essas etapas quer dizer? Quer dizer, se você perceber quais obras estão em cada um desses momentos, fica mais fácil para você compreender a razão pela qual ele escreve a obra e ele quer produzir aquilo e facilitar a compreensão do pensamento do autor. Pois bem, nós temos então a juventude, ali quando ele está iniciando a sua vida acadêmica, né? Ali tem algumas características bem interessantes. Primeiro que ele se baseia muito no Sócrates, né? Utiliza bastante o Sócrates como referência. E geralmente as obras dele, essas obras são aporéticas. O que é aporia? Aporia são aquelas que não têm são aquelas questões que não têm resposta conclusa. A resposta fica em aberta, né? Existem outras possibilidades a ser exploradas. Os textos de Platão, geralmente, quando ele está iniciando, geralmente tem essa característica. E as principais dela é Protágoras, temos ali Apologia, temos outras, mas a gente dá para ficar nessas duas por enquanto. Já no processo de transição, nós temos ali uma obra importante, bastante relevante, que tem muito as pessoas têm muito acesso a ela, que é o Mênon. Essa obra é considerada ali um pouco de a transição entre a momento inicial da carreira dele já para a maturidade. Então, da juventude para a maturidade, existe essa obra aí que ele produziu, chamado Mênon. Existem outras obras, mas eu vou atentar somente a essa, para a gente perceber um pouco. Depois, no processo de maturidade, aí ele vai ter um grau de produção literária bem mais aguçada. Nós podemos ver o Crátilo, podemos ver o Mênon, o Fédon, Banquete, República, Teeteto, Parmênides, todas essas obras ele já está com algumas questões resolvidas e ele vai tratar de temas com uma abordagem bem mais segura, bem mais concreta, né? Então, a partir dessas figuras, a gente consegue perceber a maturidade do autor. São obras que já diz com muita precisão que ele quer argumentar, tem um poder ali de introduzir sem precisar tanto da apologia de Sócrates, né? Não precisa da figura de Sócrates e também não precisa ali produzir textos aporéticos, né? Ele conclui ali as questões dele, boa parte desses textos que eu mencionei, ele já tem uma definição conclusa do que ele quer. E no período ali final da sua vida tem algumas obras, geralmente que ele fala sobre política, Timeu, os sofistas. Então são livros que ele está com, você percebe que ele já está concluindo já ali um raciocínio, já está argumentando de maneira mais saudável, mais concreta. Então esses aqui são os 4 pilares, ou melhor, são os 4 momentos da vida do Platão: na juventude, na maturidade, no fim da vida e na transição ali entre juventude e maturidade. Então, se você perceber qual desses momentos o autor está, fica mais fácil você perceber algumas características. Essas características serão exploradas em alguns vídeos que será produzido em seguida, na qual eu vou pegar alguma obra dessa e vou tentar destrinchar um pouco, né? Fazer uma espécie de síntese da obra. Aí peço que vocês comentem qual obra que querem ser abordada. Eu já tenho algumas em mente, mas depende da circunstância, eu posso adaptar essa que você vai mencionar a mim. Então, nas próximas vezes, nós iremos trabalhar alguns temas específicos, ou melhor, algumas obras de Platão tendo em vista essas características. E eu, dependendo da circunstância, eu posso localizar ela, falar para você, gente, essa obra aqui está no período que ele já tinha maturidade, essa obra no período que ele estava iniciando a sua trajetória acadêmica, e assim por diante.
para que quando você acesse essa obra, você consiga ter um entendimento do que se trata, né? Qual momento está vivendo, porque a influência dele para ele produzir os textos daquela maneira. Perfeito? Então, aguardo vocês. Até a próxima.